Saudações rubro-negras nação, vamos ver o que a imprensa gaúcha está falando da sua perspectiva sobre esse jogo Flamengo e Grêmio no domingo. Vamos ver como é que eles estão, se estão confiantes, se não estão. Fizemos um corte aqui do programa Rádio Imortal falando sobre o Grêmio. Vamos acompanhar aí, nação. Fique conosco aí. Para dizer o seguinte, né, cara, sobre o Flamengo, né? É claro que o Flamengo tem uma força gigantesca, tá? Se fala muito em espanholização do futebol brasileiro, né? De Flamengo e Palmeiras virarem Real Madrid e Barcelona. Eu não vou muito por esse lado, mas quero dizer para vocês o seguinte, cara: se o restante não se cuidar, eu não sei se não pode virar uma alemanização do futebol brasileiro, né? Porque na Alemanha é o Bayern de Munique que manda e desmanda. Então, acho que nós temos que sim abrir os olhos, porque o que o Flamengo está fazendo, cara, é realmente de chamar atenção. Eu só não gosto, e até gravei um vídeo no meu canal hoje sobre isso, é claro que, né, aqui no YouTube eu falo sobre o Grêmio, especialmente no meu canal, mas como o Flamengo é o nosso adversário final de semana, falar sobre Flamengo também é falar sobre o Grêmio, né? Até porque envolve o futebol brasileiro de uma forma geral. Eu tenho escutado muito, cara, o discurso de temos que combater o Flamengo, combater o Flamengo. Cara, combater o Flamengo dentro de campo, sim, é óbvio, todo adversário precisa combater o Flamengo dentro de campo. Agora, fora de campo, eu concordo muito com um comentário que eu vi dia desses do André Rizek, do Sport TV. Ele dizendo o seguinte, cara, fora de campo, o Flamengo não tem que ser combatido. Fora de campo, o Flamengo tem que ser seguido. Os times precisam, os clubes precisam se espelhar no que fez o Flamengo, né? O Flamengo, historicamente, sempre foi um clube bagunçado, um clube desorganizado, um clube com problemas administrativos, um clube... Uma pausazinha aqui. O pulo do gato, na verdade, todos os clubes eles não percebem. A questão não é a boa intenção da diretoria. O Flamengo, claro, foi reestruturado pela Chapa Azul, sobre a presidência do Bandeira de Melo, né? Mas era um grupo, Valim Vasconcelos, o Rodolfo Landim, o BAP, o próprio Eduardo Bandeira de Melo, mas o principal as pessoas não falam, que foi a torcida do Flamengo encampar e acreditar na proposta. Eu ficava pensando assim, eu conversando com meu pai, flamenguista apaixonado, infelizmente, em 2015 nos deixou, mas eu conversava com meu pai, se até 2016 a gente conseguisse segurar na primeira divisão, porque a gente sofria, né? Depois vai dar tudo certo, a gente vai decolar, porque a gente sempre conheceu o nosso potencial. E nós, nação rubro-negra, nós acreditamos naquilo que foi proposto e hoje nós somos essa potência que somos. E toda discussão, o jogo é Flamengo e Grêmio, o jogo no campo, mas as pessoas hoje, eles são até bem conscientes nas suas falas, o pessoal aí da Rádio Imortal do Grêmio. Mas tudo é levado hoje para essa discussão. Finanças. Se organize, gente. Vamos lá, vamos continuar ouvindo aí. Tocado de forma amadora. E aí, vamos lembrar de vários episódios do Flamengo, né? O mais clássico, aquele do senhor Valdemar, né? Então, cara, o Flamengo era isso, né? Nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, o Flamengo era isso, uma ode ao amadorismo. Só que aí chega um camarada no Flamengo, que é o Eduardo Bandeira de Melo, e ele fala o seguinte, bom, gente, vamos fechar as torneiras, a partir de agora nós vamos profissionalizar esse negócio. Tomarei uma série de medidas antipáticas, medidas impopulares, medidas que vão fazer o torcedor me odiar, me detestar, mas ali na frente nós vamos colher os frutos disso que eu vou fazer aqui. Reduz folha salarial, paga as dívidas, reduz os gastos e a partir daí o Flamengo foi entrando nos eixos. E ele deu, eu não vou dizer que foi sorte, tá? Porque a sorte acompanha os competentes. E mesmo durante esse processo de profissionalização do Flamengo, o Flamengo de quebra ainda levou uma Copa do Brasil, né? Conquistou um título de Copa do Brasil mesmo em meio a essa reformulação. A fórmula, o Flamengo deu, cara. Tá? Depois de 100 anos de atraso, 100 anos de amadorismo, o Flamengo dedicou 3 anos da sua história a reduzir os gastos,
a montar times mais modestos, equilibrar as finanças e a partir daí, pum, ter a condição de ir para o mercado. É óbvio que tem duas coisas aqui, tá? Primeiro que isso foi feito de forma competente, né? Não adianta equilibrar as finanças e agir de forma incompetente, como, por exemplo, o Grêmio fez no ano de 2021, né? O ano do nosso rebaixamento. E o segundo ponto, que é evidente, é o tamanho da torcida do Flamengo. É óbvio que isso não pode ser desprezado. É claro que o Flamengo arrecada muito por conta da capacidade midiática que ele tem. Isso é simplesmente indiscutível. Mas mesmo diante desse cenário, vamos lá, vamos para tal capacidade midiática, tá? O Flamengo tem a maior torcida do Brasil, beleza. O Grêmio, tá, que é o clube que nós torcemos aqui, o Grêmio tem a sexta maior torcida do país, inclusive divulgada em pesquisa recente. É Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco e a sexta é o Grêmio. O Grêmio tem a maior torcida do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. Tirando os clubes de Rio e São Paulo, a maior torcida desse país é a do Grêmio. O Grêmio tem mais torcida que o Cruzeiro, mais que o Atlético Mineiro, mais que o Fluminense, mais que o Botafogo, muito mais, o dobro praticamente, do que o nosso rival. Então vamos lá, ser a sexta força do país pode não ser assim algo muito atrativo num primeiro momento. Mas aí eu jogo para vocês o seguinte, há quantos anos o Grêmio não consegue, né, uma campanha entre os 6 melhores do futebol brasileiro? Tu teve 2023, que foi o ano Suárez, que foi infelizmente uma grande exceção recente, mas vamos lá, o 2020 do Grêmio teve problemas, tá? O 2021 nós fomos rebaixados, 2022 nós jogamos a Série B, 2023 foi o ano Suárez, que foi uma grande exceção, 2024 brigamos contra rebaixamento e 2025 estamos brigando contra rebaixamento outra vez. Dentro desse cenário, dentro desse contexto, ser uma quinta, sexta força do país não me parece um negócio tão ruim assim. Sem contar que tu vai voltar a disputar grandes competições, evidentemente, desde que esse processo seja feito sem solução mágica, com competência, com conhecimento de futebol, sem irresponsabilidades financeiras. O Flamengo mostrou a fórmula, cara. O Flamengo disse, olha, nós fizemos assim. Quem quiser, copia. Quem não quiser, que fique chorando, perna abaixo. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar ficar chorando, esperneando. Outra coisa que eu vejo muita gente que não tem a menor ideia do que isso significa pedir fair play financeiro. Tem que ter um fair play financeiro para coibir o Flamengo. Gente, desculpa, quem diz isso não faz ideia do que significa fair play financeiro, tá? Eu acho que precisa haver o fair play financeiro. Óbvio que essa discussão precisa acontecer. Mas não é o fair play financeiro que vai frear o Flamengo, pelo contrário. O clube do Brasil ao qual mais interessa o fair play é o Flamengo. Porque fair play financeiro significa o seguinte, você só pode gastar aquilo que arrecada. Qual é a maior arrecadação do Brasil, gente? Flamengo, disparado. Disparado é o Flamengo. Então o Flamengo se distanciaria ainda mais em relação aos outros se o fair play financeiro fosse estabelecido apenas ele. Ó, é só o fair play, é isso e vamos lá. Não, isso aí seria péssimo para o futebol brasileiro. A colocação do fair play financeiro seria ótima. O que seria péssimo é colocar o fair play financeiro sem outros cuidados. Que cuidados são esses? Principalmente a distância entre o clube que mais recebe e o que menos recebe cota de televisão. Aqui no Brasil, essa distância hoje está em aproximadamente 10 vezes. O Flamengo da televisão hoje recebe aproximadamente 10 vezes mais que Mirassol e Juventude, que são os clubes que menos recebem na Série A. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Isso... Boa discussão, hein? Você já sabe onde ele vai chegar, né? Vai querer dizer que é uma grande diferença. Qual é a diferença entre o número de torcedores do Flamengo e o número de torcedores do Mirassol? Essa matemática ninguém quer fazer. Quer fazer da divisão do direito de transmissão. Entendeu? É simplesmente proporcional assim.
Se o Flamengo tem 45 milhões, tem que ver quanto o Mirassol tem. Aí você vai ver a dimensão, a diferença de um para o outro. Mas só o Flamengo tem que pagar. Vamos fazer essa matemática e vamos propor ao contrário, fazer na mesma proporção que tem da diferença de torcida de um clube para o outro, e vamos ver o que acontece. Mas não, as pessoas querem bater em querer tirar recursos do Flamengo. O nosso presidente já deixou bem claro que nunca isso vai acontecer. Vamos continuar ouvindo aí. É o que permite o Flamengo ter uma folha de 30 milhões de reais e o Juventude 3. Não é à toa que a distância é a mesma, são 10 vezes. Então daqui a pouco o Juventude é muito custo. Pô, vamos lá conseguir, agora minha folha é de 4 milhões. A do Flamengo vai ser de 40. Então não pode ser uma distância tão grande assim. Tu pega na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra existe uma determinação por conta da Liga, da Premier League, em que a distância pode ser no máximo, a distância tem que aumentar. De 1,6. Os clubes que mais ganham, Liverpool, Arsenal, lá sei eu, ganham 1,6 vezes mais que o Brentford, por exemplo, tá? 1,6 vezes mais. É isso que tem que ser debatido. Na Espanha existe uma determinação, inclusive, que nem é apenas de La Liga. É uma lei federal que foi criada já nos anos 2000, em que estipula que a diferença máxima é de 2,5. Então, na Espanha, Real Madrid e Barcelona ganham 2,5 vezes, 2,5 vezes mais do que os Rayo Vallecano da vida, Elche da vida, por exemplo. É por isso que nós temos que brigar aqui no futebol brasileiro. Para que essa distância diminua. O Flamengo não pode ganhar 10 vezes mais que o Mirassol. Ah, mas o Flamengo tem 1000 vezes mais torcida. É justo que ele ganhe mais, mas não 10 vezes mais. Porque para o Flamengo ser forte, ele precisa de uma liga forte. E para a liga ser forte, cara, ele também precisa que o Mirassol consiga competir. Ele também precisa que o Vitória consiga competir. Se o Flamengo tocar 8-0 em todo mundo, que nem tocou no Vitória ontem, ninguém se interessa pelo Campeonato Brasileiro. Só os flamenguistas, claro. Então, entende como é um processo e tudo está interligado? Essa é a questão. É isso que nós temos que debater. Com todo respeito, tese furada. Não existe isso. Quando a gente tinha que vender o almoço para comprar a janta, aí ninguém falava nada, né? Aí o Flamengo era desorganizado, não tinha dinheiro para pagar. O Eduardo Bandeira de Mello, quando entrou, teve que pagar a conta da água atrasada. Aí estava tudo certo. Mas agora que inverteu essa posição, aí as pessoas ficam... Eles são até bem razoáveis, mas, sinceramente, eu não concordo com essa opinião. Deixa aí no comentário qual é a sua opinião. Você é rubro-negro? Aqui a grande maioria somos rubro-negros. Deixe seu comentário, dê a sua opinião. E se você não é também, passou por aqui, está nos assistindo, também dê a sua opinião. Para a gente também é importante. Tá? Vamos continuar aí. Tá? Nós temos que combater o Flamengo dentro de campo. Fora de campo, não é combate ao Flamengo, gente. Fora de campo, nós precisamos nos espelhar no Flamengo e entender o que o Flamengo fez. Como é que o Flamengo, cara, ontem eu ainda via no Twitter isso, ontem fez 12 anos que o Flamengo apresentou um jogador chamado Val, 12 ou 13, que ninguém de vocês lembra do Val. Cara, ele chegou no Flamengo, esse tal de Val, com uma calça jeans que era 3 vezes o tamanho dele, tudo esgualepado, barba por fazer, descabelado, parecia que tinha acordado há 15 minutos. Sabe, uma coisa assim, de novo vou repetir, uma ode ao amadorismo. O Flamengo hoje anuncia o Saúl, do Atlético de Madrid, da seleção da Espanha. Paga 143 milhões de reais no Samuel Lino. Entende? As coisas mudaram muito no Flamengo em pouco mais de 10 anos. Como que essa mudança foi tão grande? O que o Flamengo fez nesse processo? É isso que nós temos que entender e copiar, se for o caso. Acontecerá em menores proporções aqui, porque nós temos menos torcida que o Flamengo, beleza, não tem problema. Mas quem sabe aí o Grêmio também consiga estabelecer
um outro tamanho aqui no futebol brasileiro. Porque o Grêmio dos últimos 4, 5 anos, cara, não é o Grêmio que nós conhecemos. O Grêmio dos últimos 4, 5 anos, o Grêmio que briga para não ser rebaixado, desculpa, cara, essa não pode ser a regra do Grêmio, não. Isso não pode acontecer. Eu vou muito por esse lado, tá? Nós precisamos debater o que o Flamengo vem fazendo. Como esse momento ainda não chegou, e como esse dia ainda não chegou, Berdan, o resultado é o que tá na tela, cara. 46 pontos tem o Flamengo, o Grêmio tem 24. Nós temos praticamente a metade da pontuação do Flamengo. Olha que loucura, metade da pontuação do Flamengo. E eu chamo a atenção de vocês para outra coisa, tá? O saldo de gols do Flamengo, SG, tá vendo ali, ó? Saldo de gols do Flamengo é maior do que o número de gols marcados de qualquer outro time do campeonato. O saldo do Flamengo é mais 35. O melhor ataque do campeonato, depois do Flamengo, óbvio, é o Cruzeiro com 34. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho dessa diferença. Então, gente, dentro desse contexto, Berdan, para domingo, é difícil. É muito difícil. Vamos tentar, sempre. É claro que vamos tentar. Mas o nível aqui no futebol brasileiro está bem discrepante e isso está muito claro, né? O campo mesmo não foi falado nada, né? Mengão está preparado para esse jogo. O grande problema não é só o financeiro hoje na disputa com o Flamengo. O problema são aqueles dois meio-campistas ali, cabeça de área, Jorginho e Saul, que estão fazendo da bola uma lentilha, né? Mas jogo é jogado e lambaria é pescado, né? Assim como dizem. Tem que jogar para ver o que vai acontecer. Agora, falando com o pé no chão, se o Flamengo jogar igual jogou contra o Vitória, com aquele volume, com aquele apetite, com aquela fome de vencer, também com aquela consciência que jogou contra o Internacional, é uma tarefa muito complicada para o Grêmio de futebol portalegrense. Falaram, mas falaram de finanças, né? Mas o campo é o problema a ser enfrentado no domingo. É isso? E eu te peço encarecidamente que você deixe o seu like aí nesse vídeo, que você também ative o sininho, que você deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com a família, com os amigos, com um amigo rubro-negro ou até quem não seja rubro-negro também. Vamos falar um pouquinho do jogo, a projeção do jogo. Estamos aqui com uma matéria, ó, casa cheia, ingressos para Flamengo e Grêmio estão esgotados. Os ingressos para o confronto entre Flamengo e Grêmio no Maracanã estão esgotados. As equipes entram em campo no domingo 31, às 16 horas de Brasília, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio maciço da torcida rubro-negra, o time de Felipe Luiz vai em busca de mais uma vitória para seguir com vantagem na liderança do torneio. Torneio não, né? Campeonato. Mais de 60 mil ingressos foram colocados à disposição dos torcedores para o jogo deste domingo. Ou seja, casa cheia. Mais de 60 mil torcedores rubro-negros ali gritando e incentivando o nosso time para esse jogo. Eu fiz o corte nesse vídeo deles aí e tem um ponto no início da fala deles que eles dizem que o Maracanã fica ali num frisson, se conseguir segurar o Flamengo até os 20 minutos, a nação rubro-negra já passa a gritar, a não querer apoiar. Não é isso que tem acontecido não, hein? Estive com a minha família no sábado próximo passado para a final do Intercontinental, onde nós vencemos, fomos bicampeões do mundo, e outros jogos, sempre estamos ali no Maracanã, e a nação não tem tido esse comportamento não, muito pelo contrário. Ou seja, nem isso também dá para se apegar. Mais uma matéria aqui que saiu no GE, né, uma coisa chata, que é chato, isso aqui pode acabar aí com o futebol no momento, até com a carreira
de um grande cara, de um grande jogador, que é o Bruno Henrique. STJD marca a data de julgamento de Bruno Henrique do Flamengo. Entenda possíveis punições. O atacante será julgado por supostamente ter forçado o cartão e beneficiado apostadores em 2023. Além da Justiça Comum, o STJD também marcou nesta quarta-feira a data do julgamento de Bruno Henrique na esfera esportiva. O atacante do Flamengo será julgado no dia 4 de setembro, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, na sede do tribunal no centro do Rio de Janeiro, por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023 em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 2 anos de suspensão. Vamos esperar que isso não aconteça com o Bruno Henrique, né? Porque mais pelo que se tem, pelo que é dito, pela forçação de barra até de alguns da imprensa, nós vimos há poucos dias aí isso, pode acontecer dele pegar uma suspensão. Mas tomara que isso não aconteça, até porque, essa é a minha opinião, né? Ele não merece. É um cara, pelo que a gente vê, gente boa, um ídolo. Vamos torcer que dê tudo certo e ele não pegue essa punição. Tá bom, nação? Saudações rubro-negras. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida da sua família. E saudações rubro-negras. Um forte abraço.